Tudo bem, pessoal? Nessa última aula, a gente vai tratar de um assunto muito interessante, que é uma aplicação do conceito de HIP, são as chamadas filas de prioridade. Lembrando que a gente vem discutindo a noção de HIP e os algoritmos em torno de HIPs. A gente definiu o que é HIP, falou do HIPFI, que é o algoritmo para transformar uma árvore binária numa árvore binária mais parecida com HIP. Depois a gente viu como esse algoritmo é usado para transformar uma árvore binária num heap, isso é o algoritmo BuildMaxHeap, no segundo vídeo. No terceiro vídeo, a gente introduziu o algoritmo HeapSort, que é um algoritmo de ordenamento baseado em heaps. E agora a gente vai dar essa aplicação, que é o uso de heaps para implementar uma fila de prioridade. Muito bem. Então, primeira coisa é o que é uma fila de prioridade, tá? Uma fila de prioridade é uma estrutura de dados abstrata que armazena elementos com chaves associadas, que são as prioridades, e oferece acesso eficiente ao elemento de maior chave, tá? Então você tem uma estrutura de dados, que cada dado tem uma chave, e você quer acessar qual é a chave que tem o maior dado, tá? Além disso, você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer isso com arrays, com heaps binários, etc. Então, o nosso foco é ver como isso pode ser implementado com heaps binários, tá? Então, vamos ver mais precisamente o que é uma fila de prioridade. Então, a fila de prioridade é uma estrutura de dados que tem quatro funções, quatro atributos, né? Ela tem uma função insert, que aumenta o tamanho do dado, aumenta o tamanho da fila. Ela tem uma função máximo ou mínimo, se for uma fila de prioridade mínima, tá? Você pode ter uma fila de prioridade máxima, onde você está buscando o elemento com maior prioridade, ou o análogo a isso, que é a fila de prioridade mínima, onde você busca o elemento de menor prioridade. Muito bem, então você tem a função insert, ou seja, você tem sua fila, né? E você quer colocar dentro da fila um elemento, de modo que você preserve essas funções que estão aí definidas. Você tem uma função que é máximo, que consulta qual é o maior elemento daquele momento. Você tem uma função que retira esse máximo da estrutura da fila, diminuindo a fila em um elemento e mantendo ainda a estrutura dela. E você tem uma função auxiliar chamada increaseKey, que aumenta essas chaves, né? Você troca uma chave e de certa maneira preserva a estrutura da fila. Muito bem, vamos explicar mais detalhadamente cada uma dessas funções num caso particular, que é o caso de implementação delas com heaps, tá? Então, qual é o objetivo dessa aula aqui? É ver como um heap pode implementar uma fila de prioridade, tá? Reforçando que filas de prioridade são objetos muito úteis. Eles acabam aparecendo em várias aplicações, por exemplo, em simulações discretas, tá? Para gerenciar eventos, em algoritmos de grafos para encontrar caminho mínimo em um grafo, como o algoritmo de Dijkstra, para controlar tráfego em redes, para saber quem é o pacote prioritário naquele momento, tá? Para você organizar as tarefas de um sistema operacional, você tem várias coisas para serem processadas, você tem que atribuir uma prioridade a cada uma e executá-las a partir dessa prioridade, tá? E assim por diante, tá? Por exemplo, para comprimir dados, isso é usado em teoria dos jogos, inteligência artificial, com programas de otimização e busca. No hospital, por exemplo, alguém chegando, você tem que atender as pessoas de acordo com a prioridade dos problemas que elas têm, e isso tem que ser preservado, porque chega uma nova pessoa, essa ordem muda. Isso tem que estar dentro da implementação que você está criando, tá?
e assim por diante. Muitas aplicações de teoria de filas de prioridade, tá? Vamos ver como é que a gente faz para implementar filas de prioridade usando heaps, tá? Então, primeira pergunta, por que escolher heap? Antes de mais nada, porque é uma estrutura de dados eficiente. A gente já viu que o heap é útil, por exemplo, para ordenar uma lista, tá? E facilita bastante as operações com filas de prioridade, tá? Você pode implementar filas de prioridade máximas, onde você está buscando quem é o elemento que tem maior chave, maior key, ou mínimas, né? E aí você usa os heaps máximos ou os heaps mínimos, ok? Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso implementando cada uma daquelas operações, né? Increase key, insert, maximum, extract max. A gente vai implementar usando as funções de heaps que a gente conhece. O heap increase key, o insert vai ser implementado via o heap insert, o máximo vai ser o heap máximo e assim por diante, tá bem? Por exemplo, o máximo vai ser simplesmente eu extrair a raiz do meu heap, tá? Então eu tenho a minha estrutura de dados vai ser um heap, tá? Eu recebo uma lista de prioridades, eu transformo ela no heap usando a minha função build max heap, ela já virou um heap, ótimo. E se eu quero extrair o máximo, eu extraio a raiz desse heap, tá? Só para dar um exemplo de como é que isso vai acontecer, tá? Nessa função específica, tá? Aliás, se eu quero consultar o máximo, eu consulto a raiz do heap. Se eu quero extrair o máximo, eu extraio essa raiz de heap usando aquela estratégia que a gente viu no heap sort. Eu extraio a raiz, troco pelo último elemento e depois heapifico. Vamos ver isso em detalhe, tudo bem? Estou explicando isso só para dar ideia do que a gente vai fazer, e talvez o mais misterioso seja esse increase key, tá? Via as funções de heap, tá? Então vamos começar explicando o increase key, que é útil para as próximas funções, tá? Os próximos atributos de uma fila de prioridades. Muito bem, como é que o increase key funciona? Primeiro, tá? Eu tenho um heap, uma árvore binária que tem a propriedade de heap, e eu escolho um índice para trocar. Escolho um nó do heap e eu quero trocar o valor nesse nó por um valor maior, tá? Muito bem. Se eu trocar por um valor maior, pode acontecer de eu não ter mais um heap, tá? Então, a primeira coisa eu checo se a nova chave é maior. Muito bem, a nova chave é maior, se ela for maior, eu vou agora atualizar esse elemento, tá? De maneira que após uma reorganização, na verdade eu vou subir com esse elemento na árvore, de modo que após uma reorganização eu vou obter um max heap. Vamos dar um exemplo, acho que a melhor coisa para explicar como é que isso funciona é com um exemplo. Muito bem, então vamos lá, deixa eu escrever de amarelo. Digamos que você começa com verde. Digamos que você começa com essa lista, ok? Você começa com essa lista, que não é um heap. Bom, é um heap, já botei como um heap, tá ótimo, tá? Essa lista está aqui, tudo bem? Aí eu decido aplicar a minha função heap increase key nessa lista, no índice 4, que é onde está o 8, e com o valor 15, que é esse valor aqui. Aí o que acontece, né? Automaticamente eu substituo a lista A por uma lista linha, que é essa daqui, tá? Mas agora não é mais heap, porque a propriedade de heap falha aqui, tá? 15 é maior que 14. Antes era um heap máximo, pode checar. Agora não é mais um heap máximo. O 15 é menor que 14, maior que 14, tá? Aí o que é que eu preciso? Eu preciso agora reorganizar essa árvore para ela virar um heap. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou subir com esse 15 para cá, vou trocar o 14 pelo 15.
tá? E aí minha árvore, e vou checar se vai ser um heap, se é um heap. Se for um heap, ok, eu paro, minha árvore já virou um heap, tá? E de fato é isso que eu faço, né? Não é um heap, eu subi com o elemento 15, troquei pelo 14, tá? E se eventualmente o que tivesse aqui em cima fosse outro 14, eu ia subir de novo, tá? E assim sucessivamente, tá? Essa operação é um pouquinho parecida com a Heapify, mas essa operação aqui ela é uma operação que o valor ele sobe na árvore, ao contrário do Heapify que o valor desce na árvore, ok? Qual é o pseudocódigo dessa operação Heap Increase Key? O pseudocódigo é esse. Bom, primeiro, eu vou pedir sempre que a minha chave, né, eu tenho 3 entradas, tenho a minha lista, a posição que eu vou executar, desculpa, o Heap Increase Key, tá? Isso aqui no caso a posição era o 4, que era a posição do 8, que é onde o 8 estava, e eu tenho o valor, que a posição era o 4, tá? E eu tenho o valor que aqui era o 15, né, no exemplo, tá? Aí eu pergunto, o meu valor é menor do que o AI, o A de 4, né? Lembrando que o A de 4, né, no exemplo era 8, tá? Resposta, né? Se isso ocorrer, você diz, olha, não posso executar o Heap Increase Key porque uma condição para o Heap Increase Key é que o Key seja maior que o I, tá? Então, o New Key, né, é menor do que o Current Key, tá? A nova chave é menor do que a chave atual. E aí para, tá? Se elas forem iguais, aí eu continuo. O que eu faço? Enquanto o I for maior que 1, o que eu faço? Eu checo se o pai é menor do que o A de I, né? Por exemplo, quem é o pai do 8? É o A de 2, né? A de 2 no exemplo era 14. 14, será que é menor do que A de I, né? Quem é o A de I? Nesse caso, né? O I é 4, que eu substituí pela chave, né? Nessa etapa aqui eu substituí pela chave. Então o A de 4 é 15. Tá? Porque o A de 4, nessa etapa, o, o índice 4 recebeu a chave 15. Tá? Isso aqui ocorreu. Muito bem. Então, como ele ocorreu, eu troco o A de I pelo A do pai dele. Né? Então eu troquei, o A de 2 passou a ser 15. E o A de 4 passou a ser 14. Foi isso que foi feito, tá? Aqui, tá? E aí, né, eu chamo de I o pai de I. Então o I aqui passou, o I vai receber o pai de I, né, o pai de I, antes o I era 4, o pai de I é 2, então o I vai ser 2 agora, tá ok? Aí eu checo, aí eu volto pro meu while. Tá? 2 é maior que 1? Sim, beleza. E o A do pai de 2? Quem é o pai de 2? O pai de 2 é 1. O A de 1, que é 16, é menor do que o A de 2, que agora passou a ser 15, né? Porque aqui o A de 2 é 15. Não, não é. Então eu paro, finalizo o while e acabou. O meu heap está atualizado. O que é que ele fez? Ele passou a ter a lista, né, que é 16, 15, não lembro qual era o outro, é 16, 15, 10, e aqui 14 e o resto tá lá, ok? 16, 15, 10, 14, 7, 9, 3, 2 e 4. 7, 9, 3, 2 e 4, esse foi o resultado final, tá? Lembrando que no começo eu tinha 16, no começo era 16, 14, 10, 8, 7, não 17,
7, 9, 3, 2 e 4, né? Assim que a minha lista começou. E aí eu troquei o 8 por 15. Depois eu chequei se 15 era maior que o pai dele. E aí houve a troca. 14 passou para cá, 15 passou para cá. Chequei se o 15 é maior que o pai dele. Não é. Aí parou. Tudo bem? Ok. Então essa é a operação Heap Increase Key. Tá? O Heap Increase Key é usado para aumentar o valor de um nó específico. Tá? Ele verifica se a nova chave é maior que a chave atual. Sobe o valor na árvore para até você obter uma propriedade, até manter a propriedade do max key, tá? Bom, vamos discutir outras funções que são usadas aí durante a fila de prioridade, e uma função natural muito importante é o insert. Tem uma fila de prioridade, chega mais alguém para você atender, você tem que colocar dentro da fila. Então, digamos que sua fila é um heap, tá? Um heap A, e chegou alguém para atender, tá? A primeira coisa que você faz é aumentar o tamanho do heap para receber essa pessoa, tá? Então você bota mais um nó na fila. Bota onde esse nó? Lá no final, tá? Lá no final, é o último nó, tá? E esse último nó vai receber um valor para começar de menos infinito, que é menor que todo mundo, tá? Um valor assim super pequeno, porque, bom, o que é que eu vou querer? Eu vou querer trocar este valor pelo valor que você adicionou o key, tá? E aí eu executo o heap increase key, tá? Com essa nova fila de tamanho n mais um, tamanho original mais um, e com o valor que chegou na fila, tá? Eu executo isso e aí eu vou ter um heap de tamanho 1 unidade maior e que inclui essa nova chave que chegou na fila no lugar certo. Muito bem? Então, por exemplo, tá aí um exemplo, né? Comece com esse heap, tá? Então, comece com esse heap. O que é que eu tinha que fazer? O primeiro passo é crescer ele uma unidade. Então, eu cresço ele para cá, uma unidade. E aí atribuo menos infinito aqui, que é isso que vai acontecer aqui, né? Menos infinito. Mas não é um heap agora, tá? Aí, isso não é um heap, quando eu atribuo isso menos infinito aqui. Aí eu troco o menos infinito por um valor, né? Que valor é esse? 15, por exemplo. Digamos que a nova prioridade é 15. Só que também não é um heap. Aí o que é que eu preciso, tá? Eu preciso usar o heap increase key para subir aqui e manter a propriedade de heap, tá? No caso, o heap increase key vai fazer esse 15 subir para cá para o 7, né? E aí você vai ter uma propriedade de heap já, tá? Ok? Então, construa aí sua própria árvore. Comece com uma árvore qualquer de prioridades, transforme num heap nesse momento e depois, assumindo que esse heap é uma fila de prioridades, coloque um elemento a mais. Coloque uma chave a mais de alguém que chegou, que precisa ser atendido naquele momento e mantendo a estrutura de heap, ok? Faça esse exercício. Dê um pause no vídeo e faça esse exercício. Ok, imagino que você já fez isso, então você já aprendeu duas coisas. Aprendeu a função heap increase key e aprendeu a função heap insert, né? Que acrescenta um elemento na fila, tá? Agora, as duas últimas são super simples. Uma delas é a heap maximum e ela simplesmente retorna um elemento de maior prioridade. Se você me der o heap, quem é o elemento que tem a maior chave? É a raiz do heap, né? Se o meu heap é máximo. Então, a função ela simplesmente retorna a de 1. Tá? Dado um heap, ela retorna a de 1, que é o elemento máximo. Isso, por exemplo, serve para você consultar um sistema de impressão qual é o arquivo que está sendo impresso naquele momento. Tá? Bom,
Digamos que agora você acabou de imprimir lá numa fila de impressão, tá? E você quer extrair esse que foi impresso e imprimir o próximo, tá? Então, o que é que você vai implementar? Você vai implementar o Hip Extract Max. O que é que ele faz? Ele faz algo muito parecido com o que a gente fez anteriormente com o Hip Sort, né? Digamos que eu tenho um Hip, deixa eu copiar o Hip, um do Hip que a gente usou, sei lá, esse aqui. Esse aqui. Pronto. Vamos copiar esse Hip. E vamos extrair. Mostrar como é que funciona o Hip Extract Max, né? Então tá meu Hip aqui, muito bem. Deixa eu ver menorzinho. O que é que o Hip Extract Max vai fazer? Bom, primeiro, se o seu Hip for vazio, ele diz, é vazio, tá? Dá esse erro on the flow, tá? Não tenho que extrair se o Hip é vazio. Muito bem. Mas se ele não for vazio, você faz o seguinte, olha, você chama de max esse cara, tá? O add1 e retorna ele no final, tá? Você faz retornar esse max. Só que para manter a estrutura de heap, eu não posso simplesmente tirar esse cara, entendeu? Porque isso aqui corresponderia a uma lista, isso corresponde à lista 20, 17, 10, 14, 15, tá aqui no lugar mais espaçoso, que está apertado. 20, 17, 10, 14, 15, 9, 3, 2, 8 e 7. Então, se eu tirar simplesmente o 20, eu posso perder a minha propriedade de heap, tá? De fato. Então, o que é que eu faço? Quando eu tiro o 20, né? Eu faço o seguinte, olha, eu vou trocar o add1, o 20 no caso, pelo último elemento do heap, no caso aqui o 7. O 7 vai virar o add1, vem para cá, 7, e eu diminuo, né? E eu diminuo uma unidade no meu heap, tá? Então vem aqui, deleto essa parte do heap, tá? Deleto essa parte do heap, meu heap passa a ser 7, meu novo heap, quer dizer, não é heap, é a minha nova árvore, 7, 17, 10, 14, 2, 8, 15, né? Não tem mais nada aqui embaixo, porque eu tirei o 7 daqui de baixo, né? Antes tinha um 7, eu tirei ele e joguei lá para cima, não foi? Então, 10, eu tenho 9 embaixo e tenho 3 aqui do lado. Muito bem, só que isso não é um heap. Então, o que é que eu faço, né? Eu heapifico ele. Uso o max heapify a partir daqui da origem. E aí o 7 vai descendo. Tá? Até, né, desce para cá, né, que é o maior elemento. O 17 sobe, o 14 sobe. E aqui o 8 sobe, né? Então eu passo a ter a árvore 17, 14, 2, 2, tá certo? 8, 2, 7 e o resto igual. 15 e não, fiz errado. 7, então volta. 17, né? O 7 desce, troca com 17, muito bem. Só que aí ele troca com o 15, né? Porque o 15 é maior que 14, tá? Essa parte aqui fica inalterada, muito bem. E esse ramo do 10 fica inalterado também. Então esse é o heap resultante, tá? Depois de você aplicar uma operação heap extract max, você extrai o termo maior, o 20, sobe com o último termo, que era o 7, e depois usa o heapify para heapificar essa árvore. Muito bem? Então a gente viu aí as 4 operações básicas de uma fila de prioridades, que é inserir, extrair, consultar o máximo e atualizar um key, tá? Ok, espero que você tenha gostado.